Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério. Este vídeo aqui é uma primeira leitura do currículo da cidade para o concurso de PEIF. Eu escolhi começar por geografia e vamos começar a leitura aí de leve. E mais para frente a gente vai continuar o currículo da cidade para trabalhar com as disciplinas que provavelmente vai cair no PEIF. É um conteúdo assim extenso para a gente estar lendo. Mas enquanto o edital não sai, vamos fazendo as leituras aí. Vamos lá. Currículo da cidade de São Paulo, geografia, indo já para a parte 2 aqui, que já fala diretamente da geografia. A parte 1 do currículo, todo o currículo da cidade, a parte 1 é a parte introdutória. A parte introdutória ela é igual para todos os currículos, então você já vai para a parte 2. Introdução e concepções do componente curricular. A elaboração de currículos em campos de conhecimentos complexos, como a geografia, pressupõe desafios. Esses estão pautados pela dimensão das trajetórias do pensamento geográfico, que nas últimas décadas passou por uma significativa transformação nos conteúdos, enfoque e abordagens teóricas e metodológicas. A geografia está sempre em movimento. Nesse sentido, optou-se por apresentar o componente curricular buscando realizá-lo com o ensino. O processo de transformação da geografia ocorreu no contexto histórico de 60 a 70, em particular sob os desdobramentos da polarização do mundo, da Guerra Fria e do Estado governado por ditaduras militares. As geografias praticadas no mundo se diversificam em análises espaciais que envolvem crescentemente a crítica ao capitalismo e ao socialismo de Estado. Moraes considera que nesse período emergem também as questões socioambientais, as disputas por energias e outros recursos naturais, a degradação ambiental e, mais recentemente, as mudanças climáticas. Historicamente, o processo de renovação do pensamento geográfico ficou consignado justamente por marcar uma ruptura com a geografia clássica. Nas últimas décadas, essa transformação reflete-se num amplo conjunto de estudos que analisam a dinâmica da sociedade e a fase rentista do capital, assim como os processos funcionais da natureza diante dos impactos da exploração econômica e a conservação da natureza. As mudanças no campo científico repercutiram nas práticas educativas escolares, deu uma visão descritiva do mundo pautada pela memorização de conteúdos factuais. Passou-se a uma abordagem problematizadora das questões da produção do território como campo de forças e disputas da interpretação sistêmica da natureza, que não exclui as transformações que a sociedade urbana e industrial produz, da crítica e da valorização da diversidade cultural, da expansão das geotecnologias e do papel ativo dos geógrafos nas temáticas do planejamento territorial e da cartografia, em amplo sentido, desde a cartografia participativa com os povos aos sofisticados produtos da cartografia digital. Outras frentes poderiam ser acrescidas a essas, o que tornaria a explanação extensa, mas o importante é destacar que os objetos de conhecimento da geografia estão no mundo real. Daí o conhecimento pautar-se pela crítica socioambiental e uma postura transformadora diante das injustiças sociais. Para essa diversidade de objetos, a análise do espaço geográfico foi sendo enriquecida pela contribuição teórica de grandes acadêmicos da geografia como Santos, Absaber, Monteiro, Oliveira, Andrade, Simiele, Moreira, Almeida, Carlos, Corrêa, Pontusca e muitos outros que sistematizaram as bases teóricas no campo científico. Essas bases, traduzidas em conceitos estruturantes do pensamento, tais como território, paisagem, lugar e região, são fundamentais, pois delas resultam métodos e procedimentos específicos do modo de estudar o mundo. Mas é preciso reconhecer que o movimento de renovação acadêmica não teve a mesma temporalidade e capilaridade na transformação do ensino de geografia. Particularmente, os livros didáticos demoraram a assumir essa nova trajetória do saber geográfico. No entanto, o processo de difusão do campo científico encontrou respaldo de profissionais de educação que passaram a pensar os currículos como um reflexo dos novos posicionamentos da geografia diante do mundo. Segundo Palma,
Filho foi a Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas que, em 1986, iniciou um ambicioso trabalho de reorganização curricular dos então ensinos do primeiro e segundo graus, constituindo equipes de trabalho para elaborar novas orientações curriculares para todas as disciplinas. A proposta de geografia que consta no documento do SEMP é a materialização do momento que vivia o Brasil. Urbanização e industrialização foram os motes e fios condutores dessa proposta para o primeiro grau. Na década de 90, em São Paulo, na gestão de Paulo Freire como secretário municipal de educação, segundo Pontusca, Paganelli e Cacete, foi construído o documento Visão Diária de Geografia, a do Núcleo de Ação Pedagógica. Em resumo, as transformações das posturas geográficas diante do mundo produziram uma ruptura com as interpretações naturalizantes da sociedade supostamente neutras em relação ao Estado. Avançam-se para uma visão da geografia como ciência social engajada e atualmente no mundo cada vez mais dominado pela globalização dos mercados, pelas mudanças das relações de trabalho e pela urgência das questões ambientais e culturais. Além disso, relacionou os fenômenos sociais com a natureza apropriada pelos seres humanos, compreendendo as relações que se estabelecem entre os eventos sociais, culturais, econômicos e políticos em suas diferentes escalas. Diante desses destaques, como pensar no documento curricular para a situação geográfica das dimensões e importância territorial nacional e global da cidade de São Paulo? A cidade de São Paulo em si já é um objeto de conhecimento complexo. A multidimensionalidade, as diversidades socioespaciais, as desigualdades socioeconômicas e as condicionantes biogeofísicas do município evocam o âmago dos estudos da geografia segundo Damiani, uma cidade segregadora, capitalizada em todos os seus espaços plural, em sua formação socioespacial, ambientalmente sacrificada pela voragem do capital, mas também rica em manifestações de injustiçados e palco de importantes processos de transformação em curso. Nesse sentido, é que se coloca para os professores as questões: como trabalhar a geografia em movimento, como criar possibilidades instigantes para os estudantes, como ensinar e aprender sobre São Paulo e suas múltiplas territorialidades. É evidente que estamos diante de uma proposta que precisa articular-se com os demais saberes, e não se pretende inventar a roda. O objetivo maior é auxiliar os professores e toda a comunidade escolar que acreditam no ensino que faz sentido para a vida, a organizar e propor caminhos que potencializem a compreensão do mundo e ofereçam aos estudantes acesso a uma leitura da realidade para a promoção da cidadania e cultura, pois, afinal, somos responsáveis pela formação de uma sociedade capaz de pensar e agir criticamente. As complexidades de São Paulo exigem muito do campo de estudos da geografia, e essa ciência está pronta para contribuir significativamente com a transformação da vida de nossos estudantes. A geografia nas ciências humanas. Consideramos em nossa discussão sobre o processo de delimitação do conhecimento abordado pela geografia escolar que temos diante de nós uma dimensão metacientífica reunindo caminhos, abordagens e contextualizações nas diferentes realidades do município, sob enfoques teóricos multireferenciais. Nesse sentido, a geografia constitui um campo do saber das ciências humanas. Nesse campo, temos a responsabilidade de desenvolver o imaginário social com o sentido realista da sociedade em que vivemos e da sociedade que queremos ser. A partir dos anos 30 e 40, as ciências humanas do Brasil encontraram enorme renovação com os trabalhos de Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda e Fernando de Azevedo. Com a fundação da Universidade de São Paulo e a vinda de pesquisadores estrangeiros do porte de Roger Bastide, Cleide Levi-Strauss, Fernand Braudel, Jacques Lambert, Jean Tricard, dentre outros, tais estudos encontram um campo fértil dando origem às
as seguidas gerações de sociólogos, economistas, historiadores, geógrafos, antropólogos e cientistas políticos que se dedicaram ao estudo da sociedade brasileira em uma perspectiva de forte engajamento político, que acabaria esbarrando no enrijecimento da reação no período que se seguiu a 1964. Ao falarmos em renovação da geografia brasileira, é fundamental citarmos o trabalho da Associação dos Geógrafos Brasileiros, AGP, uma entidade com 83 anos de existência e considerada o maior fórum de discussão da geografia brasileira e uma das mais importantes do mundo. Vale lembrar o discurso de 78 de Milton Santos, no Congresso da AGP em Fortaleza, que abriu caminho para esse processo de renovação. O processo de renovação da geografia é parte do desenvolvimento de uma nova postura das ciências humanas, que, de certo modo, produziu também mudanças na cultura escolar. A geografia possui uma característica peculiar, pois nunca deixou de articular as ciências humanas e as ciências naturais. A compreensão da sociedade pela interpretação dessas duas confluências. Importante lembrar o papel das humanidades na formação do pensamento crítico. Tanto assim é que as definições curriculares oficiais sempre esbarram na questão de como dividir o tempo entre as humanidades e as linguagens. Muitos ainda pensam que o ensino das ciências humanas pode ser reduzido em função de outras prioridades formativas do ser humano, mas são os conhecimentos históricos e geográficos a parte de entrada para compreender a razão dos saberes práticos ou de expressões linguísticas. Estruturar um currículo em que o estudo das humanidades, das ciências e das linguagens é um propósito do pensamento complementar e não excludente. A geografia é, de certo modo, um campo de síntese entre humanismo, ciência e tecnologia, superando a visão positivista de neutralidade diante da cultura e, como afirmava Milton Santos, uma ciência desveladora do real como representação. Silveira alerta-nos para o fato de que vivemos um momento singular em que temos à disposição recursos da tecnologia, mas grandes angústias e incertezas. Nesse cenário, os educadores têm a oportunidade de geograficar sem perder de vista as dimensões históricas e reconhecer as possíveis colaborações de outras disciplinas sem descuidar do necessário enfoque humanista. Portanto, esses pressupostos acadêmicos que balizam a ciência geográfica podem ser transpostos ao ensino de modo a difundir o potencial interpretativo da geografia na formação dos cidadãos ativos e responsáveis pelas paisagens e territórios em que vivem. Assim como nos outros campos do conhecimento originados ou transformados em disciplinas escolares, os conteúdos de geografia que permitem esse desenvolvimento são submetidos aos dilemas históricos. Quais seriam esses dilemas? Certamente cada situação vivida irá refleti-los, mas com o propósito de exemplificação, podemos destacar o papel da geografia na constituição de um sujeito capaz de compreender as características do período pós-industrial e os profundos dilemas socioambientais do mundo contemporâneo. Também se afirma que na escola construímos a partir do campo científico um conhecimento escolar geográfico pautado nas experiências reais das diversas situações geográficas, seja nos setores empoderados pelo capital, seja nos territórios da cultura e cidadania excluídos e subalternizados pelo processo de capitalização. Outro aspecto geral diz respeito à revalorização da cultura no território, das identidades multifacetadas, do hibridismo cultural, historicamente responsável pelo modo de ser, viver e trabalhar no contexto socioespacial da cidade de São Paulo. Devido à dimensão metropolitana, não é possível recortar São Paulo por seus limites administrativos. É preciso contextualizar e descontextualizar e organizar os percursos. Por esse motivo, adotamos a forma de problematizar tematicamente por grandes eixos de estudo. Apoiamo-nos nos documentos já produzidos pela Rede Municipal de São Paulo e pelas discussões trazidas na Base Nacional Curricular BNCC,
Nesses documentos há uma convergência quanto aos fundamentos de ensino e de aprendizagem de geografia para o ensino fundamental. Neles são propostos caminhos múltiplos pautados em diversos recortes das abordagens geográficas. Isso é uma virtude, pois apesar do padrão que um currículo representa, ao que parece, valorizamos aspectos comuns como o direito à aprendizagem, as diversidades socioambientais, o pensamento espacial em lugares e seus contextos territoriais. E continuamos então na próxima, a partir da página 67, em dimensões do conhecimento geográfico. Muito obrigado, em breve venho com mais leituras do currículo da cidade. Até a próxima. Valeu!